Vou contar uma historinha para vocês, então, de um amigo meu. E é assim, a história dele é um pouco triste, porque ele estava na igreja e tal. Deixa eu pegar meu óculos aqui, que está aqui. Ele estava na igreja e ele subiu na janela. Eutico, o nome dele é bem estranho, né? Eutico, esse nome. Tem alguém aqui chamado Eutico? Tem? Você? Bonito. Então, ele chamava Eutico também. E ele estava na igreja, assim como a gente está, como vocês estão aqui em casa hoje, na célula. E ele, não sei o que aconteceu, ele foi para a janela e acabou caindo. E aconteceu uma fatalidade, gente. Ele morreu. Eu vou contar essa história para vocês entenderem o que aconteceu com ele. Que é assim, mas deixa eu contar antes a história de um irmão, antes que... O nome desse irmão era Paulo. E esse irmão aí, que eu vou falar para vocês vão entender tudo no fim da história. Por que o Eutico fez aquilo? O que aconteceu com o meu amigo Eutico? Mas antes eu quero contar para vocês sobre esse menino, Paulo. Para você perceber e entender que as coisas que acontecem na vida da gente, a gente precisa estar atento com tudo que acontece. Não sei se eu sonhei ou algo parecido, mas parece que alguém falou a respeito aqui, acho que era ali no quarto ali, que alguém falou aqui sobre a história desse menino. E eu gostaria de contar para vocês também, porque às vezes vocês podem estar passando por isso, e é bem ruim essa história. Tinha um homem chamado Paulo, e ele estava vindo de uma missão muito grande. Gente, e esse homem aí, ele estava voltando para Jerusalém, porque ele já tinha feito a sua missão. E como a gente leu aqui, sobre esse menino, o apóstolo Paulo, jovens na janela, escute. O apóstolo Paulo passou 3 anos na sua terceira viagem missionária na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, num dos ministérios mais frutíferos de todo o seu trabalho. Um verdadeiro reavivamento aconteceu na cidade, onde ele plantou igrejas em toda a província. Agora então, gente, ele estava retornando a Jerusalém com o propósito de trazer ofertas aos pobres. E nessa jornada ele para em Troade, e essa cidade ela tem uma importância vital na vida de Paulo. Porque foi em Troade que ele recebeu o chamado de Deus para entrar na Macedônia, para entrar na Europa, para entrar no Ocidente. Foi em Troade que ele faz essa visita e acontece um dos milagres mais insólidos do seu ministério, porque Deus ressuscita o morto através da vida do Paulo. Jovem Eutico, esse meu amigo. E é interessante porque vocês precisam entender que é nessa cidade de Troade que muito provavelmente ele foi preso, e a sua segunda prisão estava na casa de Carpo. Ele chega em Troade, de passagem, porque no dia seguinte, de manhã, ele precisava continuar a sua trajetória.
E ele não ia perder a oportunidade. E reuniu então a igreja para celebrar a ceia conjuntamente com ele. Eu fico imaginando, gente, que Paulo é diferente da gente, porque se nós estamos numa trajetória de viagem, a gente quer descansar, né? Vou fazer um culto um pouco mais rápido, porque eu quero dormir mais cedo. Mas ao contrário, ele prolonga aquele culto. E apesar do incidente, desse acidente, ele volta e continua o culto normalmente. Mas o que eu quero chamar a atenção é que enquanto Paulo discursava, havia muitas luzes, certamente não tinha ar-condicionado, possivelmente deveria estar calor como hoje, e um jovem que estava no auditório resolveu ir para a janela. Eu imagino que ele sentou nessa janela, olhando para lá, para cá, para fora, olhando para dentro. De repente ele se distrai. De repente ele perde a conexão de o que está acontecendo na igreja. Ele acha que lá fora é mais atraente do que o que está acontecendo lá dentro. Então ele garra no sono. E o sono vence ele, e ele cai do terceiro andar e morre. Se não fosse a intervenção de Deus por intermédio de Paulo, a vida dele teria se ceifado ali. Mas Paulo, diz a palavra, que desce, se inclina e abraça, pela graça e pelo poder de Deus, esse moço é ressuscitado. E a igreja se alegra. E hoje então eu queria pegar essa cena e tirar algumas lições. Em primeiro lugar, a janela é um lugar que oferece muitas distrações. Por exemplo, a janela ela conduz à acomodação. E certamente esse jovem procurou um arzinho mais fresco, um ambiente um pouco mais agradável, talvez um cenário um pouco mais colorido. Talvez ele foi para a janela porque ele estava perdendo pouco a pouco o interesse que estava acontecendo dentro do auditório. Talvez ele foi para a janela porque ele pensou, quem sabe lá fora está acontecendo alguma coisa mais interessante, deixa eu ir. Então a janela, ela conduz à distração. Notem que ele está dentro da igreja, e eu quero crer que ele era um jovem cristão, assim como nós. E se ele foi ao cenáculo, e se ele foi à igreja, é porque as coisas de Deus não eram indiferentes para ele. Porque ele gostava de ouvir a palavra de Deus, ele gostava dos louvores, ele gostava de estar junto com a comunidade da fé. Mas de repente, ele também quer dar uma olhada no que estava acontecendo lá fora. Em outras palavras, eu acredito que ele estava pensando assim, eu quero experimentar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Eu quero estar de olho aqui, quero estar de olho lá. E o que está acontecendo com esse moço é que ele está, gente, com a atenção dividida. Pé na igreja, pé no mundo. Já ouviu falar do crente Raimundo? Mas eu quero entender que a nossa juventude nos dias de hoje, mais do que Eutico, enfrenta esse dilema. Demais. As janelas para o mundo é muito grande, é muito atraente. Oferece muitas distrações, muito movimento. Aqueles que vêm, aqueles que vão, aqueles que passam. E muitas vezes a sedução de ir para a janela é grande. A janela, ela conduz uma insatisfação. De repente aqueles que estão na igreja correm o risco de perder o interesse. E era o que estava acontecendo aqui. De repente o que estava acontecendo fora dali era atraente, era sedutor. O que está acontecendo aqui de repente traz um apelo mais veemente, oferece uma oportunidade mais imediata, mais rápida, oferece prazeres mais tocantes. E de repente, aquele que vai para a janela, ele vai se desligando do que está acontecendo da igreja e vai se ligando o que está acontecendo fora da igreja.
Quem vai para a janela, começa a dar asas à curiosidade, à imaginação. E há muitas coisas hoje que um jovem, que um adolescente, às vezes caminha por curiosidade. É um espírito gregário que ele tem, né? Um espírito de grupo, de estar sempre com os amigos. Ele não quer ficar fora, ele não quer ser alguém desconectado do grupo, da escola, da universidade, do trabalho. E ele então vai para a janela. Daqui a pouquinho, essa distração leva ao sono. E isto gera uma racionalização do jovem. Pensa comigo, o jovem crente, está na igreja, filho de crente, vai para a igreja, vai na escola dominical, está no culto de jovens, está no GC, está no culto da noite. Mas ao mesmo tempo que ele está aqui, ele também é atraído por outras coisas, por outros cenários, por outras imagens, por outras coisas que vão ganhando terreno e espaço no coração dele, e vão trazendo interesse aos olhos dele, e ele vai desejando ter essas coisas que estão à sua volta. E a janela conduz a muitas ilusões. As janelas hoje são mais atraentes, temos a internet. Os filmes, as amizades, são as diversões, são as coisas novas que vão surgindo, Marcelo, são as aventuras. Alguns até, curiosamente, por curiosidade, buscam experimentar drogas, sexo no namoro, ou coisas que vão ganhando espaço no seu coração. Então, cuidar da janela. A janela é um lugar que produz sonolência espiritual. Quem vai para a janela, via de regra, num dado momento ele perde a conexão com as coisas de Deus, e começa a não ter mais a vigilância no que tange as suas emoções. Pensa comigo em Sansão. Era um jovem crente, era um consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, era um jovem cheio do Espírito Santo. Mas de repente os apelos da carne, os desejos da satisfação das suas paixões carnais começaram a saltar dentro dele com mais veemência. Então ele olha para uma mulher e diz: papai, eu quero aquela mulher. Então a palavra do Senhor diz que ele desce a Gaza, e ele já não tem mais um padrão na sua vida, e se deita com aquela prostituta. Ele se deita no colo da Dalila, e a vida dele vai como cascata, caindo, até esse homem perder a visão, perder o poder, dormiu. E ele então entra no processo de ruína irremediável, de fracasso. Então a janela, ela oferece uma espécie de preguiça diante dos desafios da vida. A pessoa, ela está na igreja, mas não está. Ela está, mas não está envolvida. Ela está, mas não está comprometida. Ela está, mas não está engajada. Ela está apenas fisicamente, mas o seu coração está distante, está lá fora. Então começam as racionalizações, como as virgens loucas. Ah, mas eu tenho a lâmpada. Meu nome, eu sou membro da igreja, sou filho de crente, sou aluno da escola dominical. Na hora que eu precisar mesmo, numa emergência, eu corro e pego o azeite do meu pai, do meu amigo. Ir para a janela leva você à fraqueza na hora das tribulações. Numa hora decisiva da sua vida, o sono vai prevalecer. A pergunta é: por que Eutico dormiu? Amados, ele dormiu porque ele perdeu os interesses das coisas de Deus. Eu quero alertar você, adolescente, jovem, a você, mulher, homem. A gente pode perder o interesse pelas coisas da igreja.
Eutico não estava numa balada. Eutico não estava numa boate. Ele estava dentro da igreja. O coração dele foi se distanciando das coisas de Deus. Ele foi perdendo a conexão com as coisas de Deus dentro da igreja. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te, e Ele te iluminará. Eutico dormiu por quê? Porque a sua atenção ficou dividida entre dois pensamentos. Às vezes, irmãos, a gente vem para a igreja, e hoje a gente tem a bênção de ter tudo, isso aqui, ó, no smartphone, por exemplo. Aí você liga a sua Bíblia para ler um texto, daqui a pouquinho entra um WhatsApp lá, você perde a conexão, começa a dar atenção lá. Entra uma mensagem, você está aqui olhando para o pregador, mas o teu coração, o teu pensamento já está em outro lugar. A janela às vezes pode estar aqui no centro do templo, porque você está aqui, mas não está. Você está ouvindo, mas o teu coração não está mais ligado aqui. A sua vida não está mais presa aqui. Por que Eutico dormiu? Porque ele perdeu o entusiasmo pelas coisas de Deus. E eu quero dizer para você que literalmente Eutico morreu de sono. Literalmente, Marcelo, ele morreu de sono. Mas mais do que isso, terceiro lugar, a janela é um lugar de quedas perigosas. Já parou para receber que quem cai, via de regra, cai para fora e não para dentro? Já viu alguém cair da janela, mas cair para o lado de dentro? É raro. Ele podia ter caído para dentro, mas ele não caiu para dentro, ele caiu para fora. Cuidado com a janela. Um dia Davi olhou por uma janela e ele caiu. Caiu feio. Trouxe desastre para a família dele. Um dia Sansão olhou para uma filisteia e caiu feio. A vida dele nunca mais conseguiu se levantar como poderia e deveria ter sido. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Cuidado com a janela. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que o coração. Cuidado com aquilo que atrai o seu coração. Aquilo que você faz, porque Deus não vai ser parceiro das nossas escolhas erradas. Deus não vai ser o nosso parceiro nas coisas ilícitas. Diz o texto que Eutico caiu e morreu. Há muitos jovens que caem. Há muitos jovens feridos. Muitos. E por estarem na janela, eles se tornam vulneráveis. E por estarem na janela, eles estão distraídos. Por quê? E por estarem nas janelas, eles se agarram no sono espiritual, na sonolência espiritual. E por estarem na janela, eles caem e sofrem quedas desastrosas e desastradas. Eutico caiu. Eutico morreu. Por quê? Ele perdeu a conexão com as coisas de Deus. Cansou de ouvir as coisas de Deus. Se distraiu com as coisas lá de fora. Quantos jovens fora da igreja hoje? Quantos adolescentes dentro da igreja, mas às vezes dormindo? Outros que já caíram. Outros que talvez estão mortos aqui dentro. Eu quero dizer para você que a janela é um lugar para ser abandonado. Eu acho curiosa a atitude de Paulo nesse processo, porque quando Eutico cai e morre, Paulo não fica acusando a igreja.
quando o Eutico cai e morre, Deus não ressuscita através de Paulo e começa a dar um sermão no Eutico, mas a palavra do Senhor diz que ele demonstra o seu amor por Eutico, e ele desceu até lá. Sabe o que significa descer? Nós precisamos descer aos que estão dormindo, aos que estão mortos, dar o primeiro passo, caminhar na direção deles. Em vez de acusar, de censurar, de criticar, de censurar, botar a responsabilidade sobre as costas deles, vamos descer. Segundo, Paulo abraçou, ele se inclinou e abraçou aquele jovem. Às vezes, a demonstração de amor é mais importante do que a dureza do nosso coração. Porque o amor transforma. As pessoas que estão dormindo precisam ser acolhidas, alcançadas, amadas. E diz o texto que a vida voltou para aquele rapaz. Eu creio, igreja, que os nossos jovens que caíram, alguns que dormem, alguns que estão mortos, podem ressuscitar e ter nova vida em Cristo Jesus. Nós não podemos, liderança, abrir mão da nossa juventude. Nós não podemos abrir mão dos nossos filhos. Nós não podemos desistir deles. Nós não podemos abrir mão de ter uma juventude forte, viva, santa e cheia da graça de Deus. Sabe o que eu acho curioso? É que hoje, se você que é jovem, você que é adolescente, que está na janela, saia da janela. Se você está presa em alguma coisa que te prende, que te amarra você no mundo, que te seduz, práticas, vícios, hábitos que te amarram, corta, rompa com isso, arranque as raízes, corte as cordas, livre-se em nome de Jesus, enquanto é tempo. Olha só, Paulo desce, se inclina, abraça, experimenta o milagre de Deus naquele moço, quando Deus ressuscita, e quanto Paulo percebeu. Imagine se fosse o dia de hoje, diante do milagre desse, Paulo, se fosse no dia de hoje, falar, está encerrado, vamos para casa celebrar, comemorar. Mas não, Paulo continuou o culto, partiu o pão, voltou a falar, continuou pregando. Na medida da nossa dinâmica, queridos, nós precisamos ir vivendo e vendo os sonolentos acordando, e a juventude que cair se coloca de pé outra vez. Diz a palavra de Deus que a igreja conduziu Eutico vivo. Diz a Bíblia que a igreja sentiu-se confortável com a restauração. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja há de ficar reconfortada de ver os seus filhos levantando para a glória de Deus. Olha, jovem, para nós, igreja, não basta os nossos jovens estarem na igreja, eles precisam sair da janela. Por que eu estou falando isso? Passou-se o ano, passou-se os meses, e aqui nós estamos chegando de novo no fim do ano. Esse ano foi um ano conturbado para todos nós. Esse ano, eu lembro muito bem, pastores, que no início do ano, os jovens, os adolescentes, nós estávamos aqui bradando ao Senhor Jesus. O ano das promessas. E diante dessa pandemia, talvez muitos desses que estavam aqui junto conosco ficaram pelo meio do caminho.
ficaram. E talvez alguns dos que estão aqui ainda podem cair ainda dessa janela. Fim de ano para o jovem, para o adolescente, é terrível. Porque nós normalmente damos aquelas paradas de fim de ano, de férias. Nós acabamos às vezes nos desligando da nossa comunhão da igreja. Sabe, daquela amiga que todo dia te manda mensagem. Às vezes nas férias nós nos esquecemos. E é bem nesse momento que nós dormimos e podemos cair da janela. Eu vim trazer essa mensagem rápida para você e curta, para você entender, jovem, hoje uma noite de culto dos adolescentes. Eu vim aqui dizer para você, saia da janela. Olha ali. Nós temos uma outra imagem, se puder pôr, por favor. Sabe por quê? Sabe por que as pessoas caem? Olha só. Na janela tem tudo isso. Na janela tem isolamento. Na janela tem dureza de coração. Na janela tem as aparências. Na janela tem a soberba. Na janela tem as paixões da carne. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Ele quer te alertar para que você tome muito cuidado. Porque a história do jovem Eutico, ela não termina com o seu sono, ou não termina com a sua morte. Mas a história do Eutico termina com uma ressurreição. E olha só para você estar ligado, a origem do nome Eutico. Eutico é um nome grego que significa feliz ou sortudo. Feliz ou sortudo. De fato, queridos, ele teve bastante sorte, porque o Senhor estava lá para resgatá-lo. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça. Feche seus olhos. Porque talvez você entrou aqui nessa noite e você tem pensado assim, mas o que será de mim? As tentações da carne, as concupiscências da carne. E muitas vezes você questiona assim, por que eu sou tão fraco, tão fraca? Mas o encontro de hoje, queridos, esse culto de hoje é um culto de despertamento, para você entender a importância que você tem para Deus. Hoje é uma noite, sabe do que? De ressurreição. Quantos Euticos, quem sabe nós temos aqui nesta noite? Embora você jovem, adolescente, começando a sua vida, as suas experiências com Deus, mas talvez você fica pensando assim, mas o que Deus tem para mim? Presta atenção, porque quem sabe, nesse último mês, o inimigo veio traçando uma estratégia para você, para que você, quem sabe dentro dessas semanas, nessa virada de ano, ele te derrube da janela.
Mas o Senhor está te falando aqui hoje. Saia da distração. Não fique ocupado com as coisas de fora. Feche seus olhos. Talvez você esteja num sono espiritual, esteja prestes a cair. Mas o Senhor te trouxe nessa noite, aqui neste lugar, para te dizer que Ele está aqui e não vai deixar você dormir. Eu quero dizer para você que o Senhor, com o seu braço, Ele quer te despertar e trazer você de volta para a vida. As pessoas que me conhecem e já me viram ministrar a palavra de Deus, sabem que normalmente eu não sou tão calmo assim. Mas esta é uma mensagem de segunda chance para você. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. E Ele está dando para você, quem sabe nessa noite, esta segunda chance. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu já falei isso, mas eu gostaria de contar um testemunho meu. Na minha juventude, assim como você hoje, 20 e poucos anos, eu nasci num lar cristão. Pode abrir os olhos, olha aqui para mim. Eu nasci num lar cristão. Sou filho de líderes. Nasci numa igreja pentecostal. Sabe aquela do escola dominical? Você está rindo, né? Escola dominical. Aprendi a tocar, gente. Sabe aqueles instrumentos de sopro? Aprendi a tocar. Confesso que eu não gostava nem um pouquinho. Ou seja, eu passei a minha vida, a minha infância toda na igreja. Aí, Keizinha, eu fui para a janela. Aí, Sassi, eu fui para a janela. Sabe por quê? Porque eu dormi. Então eu estava num lugar, e nos anos 90, quem nasceu? Não vou nem falar isso. Deixa para lá. E quando eu era jovem, eu ia falar que eu era dos anos 90, eu já era bem jovem já. E eu tinha caído da janela, Marcelo, eu estava como crente de Raimundo. Eu ia para a igreja, mas eu saía da igreja, ia para o outro lado da janela. E eu estava lá, com uma garrafa, estava desse jeito, filho de crente. Chega uma jovem, e ela chega e coloca a mão no meu peito e diz assim para mim: aqui não é o teu lugar. Sai para lá. Vou dançar. Menina doida, bêbada, filha do cão. Meia hora depois, aproximadamente, chegou uma outra pessoa e me fez mesmo questionamento. Colocou a mão no meu peito e falou assim: o que você está fazendo aqui? Aí já arrepiou. Deixa pra lá.
Gente, acreditem ou não, era um show, era uma apresentação de uma banda de pagode bem conhecida da época. E o vocalista ali daquela banda, fazendo show, e eu sentado ali bem próximo. Olha só como são as coisas de Deus. Ele cantando, ele aponta o dedo para mim e fala assim: vai embora daqui. Meu Deus, o que é isso? Eu me lembrei de Pedro, na hora. Eu peguei, mas aquilo me caiu como uma pedra sobre mim. E eu peguei os meus amigos que também eram da igreja, que iam comigo, faziam a mesma coisa que eu fazia. Nós pegamos, fui para o estacionamento, entrei no meu fusquinha azul e me mandei. A partir daquele momento, gente, eu entendi que a gente pode se esconder de tudo nessa terra. A gente pode enganar as pessoas, a gente pode enganar os nossos pais, a gente pode enganar o nosso amigo, mas se tem uma coisa que nós não podemos nos esconder, é do Espírito Santo, é da presença de Deus, porque Ele está em todos os lugares. E lá naquele lugar, a partir daquele dia eu entendi que o meu chamado eu precisava cumprir. Ou seja, eu fui ressuscitado dentro daquela balada pelo Espírito Santo de Deus. Mas olha, eu tive essa chance. Mas se você, jovem, pensando em algo que não seja aquilo que Deus planejou para você, a palavra do Senhor diz no livro de 1 João capítulo 1 versículo 9, diz: se confessarmos os nossos erros, aquilo que desagrada a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar as nossas injustiças. Que o Senhor possa nos despertar por esses dias, e você possa entender qual é a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus para a sua vida, para a sua vida, para a sua vida. Hoje nós temos muitos jovens, muitos adolescentes aqui. E eu quero implorar para você: escuta a voz de um pai que está falando aqui, porque todos vocês têm idade para ser os meus filhos. Escute a voz de um pai. Esquece da janela, porque aquilo que Deus tem para você é muito maior do que você pensa, do que você imagina. Sabe por quê? Os teus sonhos, os teus planos, os teus desejos estão guardados no Senhor e está lá na frente te esperando. Está lá na frente te esperando. Feche seus olhos, nós vamos orar. Vamos cantar um pedacinho de um louvor? Enquanto nós cantamos, eu gostaria que você pensasse naquilo que o Senhor tem para você. Porque o Espírito Santo, Ele tem poder para te ressuscitar agora. Agora. Não há pecados que possam ser perdoados. Aleluia, Jesus. Jesus. Deixo
Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pode ficar sentado mesmo. E nessa oração, jovem, adolescente, talvez você está aqui na igreja por conveniência, talvez você esteja aqui porque você gosta do teu amigo, talvez você esteja aqui porque você acha divertido esse lugar é massa, esse lugar é irado, olha a Keizinha é muito louca, eu gosto do jeito dela, eu queria ser como ela, olha a base que essa menina faz, eu brinco com ela sobre isso. E de fato, isso tudo é muito legal. Eu amo estar junto com vocês. Eu digo para você que a minha reunião preferida é a reunião de sábado, que é essa daqui. Por quê? Porque aqui eu me sinto jovem também. Olha aqui eu de touca, mano. Que isso? Mano, aqui, olha minha beca. Aqui eu posso usar assim, porque você anda assim. Sabe? Então eu quero orar por você. Eu gostaria que você fizesse um pedido a Deus para que você possa conhecê-lo de fato e de verdade. Fala, Senhor, eu quero te conhecer na intimidade, Senhor, para que quando o inimigo vier sobre mim, eu não tenha dúvida da minha paternidade, e eu possa levantar as minhas mãos e expulsá-los em teu nome, Senhor. E que nenhuma armadilha, nenhuma arma preparada contra mim, ela vai prosperar, porque eu vou ter princípios, eu vou ter bases, vou ter argumentações. Feche seus olhos, eu quero orar. Espírito Santo de Deus, eu reconheço, Senhor, que eu não tenho ouvido a Tua voz. Espírito Santo de Deus, há pecados que ainda eu não confessei. E santidade, Pai, é algo que eu não vivo. Buscar a Tua face, Senhor, é algo ainda que eu não faço. Mas eu gostaria que o Senhor me perdoasse, que o Senhor me libertasse. E eu gostaria que o Senhor me mudasse agora nessa realidade. E que o Senhor abraçasse a minha vida, porque eu não quero mais escapar de Ti, Senhor. Porque eu quero permanecer na Tua luz e ser instrumento de avivamento nesta nação. E eu quero Te louvar, Senhor, desde já, pela restauração da minha vida, pela restauração da minha vida, pela restauração da minha vida. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração, jovem. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração, adolescente. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração, igreja, porque o Espírito Santo quer queimar o teu coração nessa noite, e Ele quer dizer: filho, não te preocupes, porque eu te sustento na destra da minha mão. Eu te sustento na destra da minha mão. Eu te sustento na destra da minha mão. Eu te sustento. Oh! Vem, derrama, Senhor, sobre mim nessa noite. Vem, derrama sobre mim nessa noite. Eu queria que você se colocasse em pé nessa noite, igreja. Isso, se coloque de pé e fala: Senhor, eu sou livre, Senhor. Eu sou livre, Senhor. Vem, derrama sobre mim. Vem, derrama a Sua glória sobre mim. Vem, derrama o Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Vem, derrama, Senhor, a Tua glória. Vem, derrama, Senhor. Isso, tu pode dizer para Ele. Vem, Espírito Santo de Deus, diga: eu estou preparado.
capacitada, eu estou preparado. Eu não quero mais dormir, eu não quero mais dormir. Eu quero estar atento, eu quero estar alerta. Eu não quero mais cair. Queremos ver tua face, Deus. Oh, vem, derrama, Senhor. Oh, canta, igreja. Canta, igreja. Seja livre nessa noite. Seja livre. Você não tem mais condenação sobre a tua vida, porque a partir de hoje você vai ser um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, um jovem com princípios. Queremos ver tua face. Sua vez vem, derrama, Senhor. Vem, derrama. Que Deus possa abençoar a tua vida, jovem. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E não tenha dúvida, porque você é filho amado, porque você é filha amada, porque você foi comprado por Ele, porque você foi comprado, e nada pode te abalar, nada pode te derrubar. Deus abençoe a tua vida. Última vez, vem, derrama, vai. Vem, derrama. Quando livre aqui, pode levantar a sua mão. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais. Pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Queridos, pode sentar, a gente já está finalizando. Eu, ouvindo essa palavra, eu lembrei da janela. Quando você tem uma janela aberta e como dá proteção, você coloca aquelas telas. Que o Espírito Santo de Deus seja essa tela. Se você tiver com a janela aberta, que essa tela não vai deixar você cair. Essa tela vai deixar você fortalecido, vai deixar você tranquilo. Basta você orar, basta você estar revestido pelo sangue do Cordeiro. Basta você estar, solicitar, pedir para o Senhor: Senhor, eu quero ter essa tela nessa janela. E hoje a gente falou um pouco sobre capacitação. Você pode estar no momento que você está com a janela aberta, mas vai ter um momento que o Senhor vai te capacitar, para que você vai fazer igual Paulo, que você vai descer para orar pela pessoa, pelo Eutico, para ele ressuscitar. O Senhor vai fazer você fazer milagres, maravilhas. O Senhor tem um plano especial para você. E não esqueça, você pode. Ele te capacita. Amém?